Luxo pra mim é você ter voz de fala. Eu pertenço a esse mundo. E eu posso conquistar o que eu quiser. Isso é luxo. Você tem duas chances. 50% de dar certo, 50% de dar errado. Por que você vai já dizer que vai dar errado? Tanto os divórcios quanto as tomadas de decisão podem ser prejuízos a depender do momento que tu tá. Porque impacta. Pessoal, excelente dia para todos vocês. E hoje nós estamos aqui com um episódio muito especial, segunda temporada do Luxo Concreto. E eu fiz um convite para uma mulher que eu admiro o trabalho dela, eu acompanho. E eu falei assim, olha, preciso aprender com ela. E eu quero que você que está assistindo esse episódio pegue papel e caneta e encaminhe ao máximo de pessoas possíveis, que seja mulheres ou que tenha alguma mulher na vida delas, porque os homens têm a mulher na vida deles, né? Uma mãe, a irmã. E o conteúdo de hoje é de informação, produtividade, para isso trazer mais resultado para vocês. E hoje eu tô aqui com uma mulher incrível, a doutora Fabiane Berta. Gente, ela que é pesquisadora, que ela tem um tema central muito forte com dados sobre menopausa. Doutora Fabiane, seja muito bem-vinda. Eu coloquei tudo aqui do seu currículo, mas... Só vai ser minha amiga, médica pesquisadora, e a gente vai falar sobre mulheres. Mas eu quero que você se apresente. Primeiro, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu costumo brincar que aqui nós sabemos construir prédios sobre investimento, mas de apresentar, eu gosto de trazer pessoas como você para aprender as histórias. Então, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E é muito gostoso ouvir a palavra construir prédios, mas a gente constrói perspectiva em saúde da mulher. Então, Sim. Eu sou médica pesquisadora e tenho um movimento em prol da saúde da mulher, uma reforma na saúde da mulher no Brasil e posicionamento, porque a voz na menopausa não pode ser mais silenciada. E a gente pode andar com isso pelo Brasil. Como que surgiu esse movimento, essa ideia de falar sobre menopausa? E antes da doutora Fabiane, quem é a Fabiane? Fabiane é uma mulher que sempre sonhou em ser cientista. Olha que interessante. Olha. Eu venho de uma família muito simples, com muita honra. Meu pai é mecânico e minha mãe é artista plástica. Então, desde pequena, era muito interessante. Eu não tinha aquela infância muito comum de brincar de boneca, de aquela infância que realmente era desenhada há 41 anos atrás. Temos a mesma idade, mulheres 40 a mais. Somos climatéricas. Sim. E o que acontece? Então, eu sempre fui estimulada à criação. Então, talvez pela base da minha mãe como artista plástica, eu sempre tive o contato com a arte mesmo. Então, eu sempre desenhava, pintava e criava. E o meu pai, pelo lado dele mecânico, ele estimulou, olha que coisa interessante, ele trazia peças da oficina. Então, às vezes eram madeira, às vezes era metal, prego, parafuso. Era um negócio muito interessante. E eu falava, lembro até hoje, com 4, 5 anos, um dia eu vou construir algo que vai mudar o mundo. E eu falava. E minha mãe falava, sabe aquela coisa? O que você quer ser quando crescer? Não tinha essas perguntas uns 40 anos atrás? O que você quer ser quando crescer? A gente sempre falava, era muito comum ouvir professor, médico, advogado, não tinha isso. Eram as profissões mais tradicionais, não desmerecendo, mas todas são importantes. Sim. E eu falava, não, eu quero ser cientista. E eu quero ser cientista porque eu quero trabalhar na NASA. Aí a minha mãe vai olhar e falou, bota essa menina dentro do quarto. E, né, porque ela tá, né, deixando as visitas assustadas, né? Porque, não, você não quer ser médica? Não, eu quero ser cientista. Eu quero trabalhar na NASA e um dia eu vou construir algo que vai mudar o mundo. Juro. Olha. E o meu pai trazia essas coisas da oficina. Então, eu me pegava muito com o meu irmão no quintal de casa, muito simples. Lembra aquelas casas que tinha o banheiro fora de casa, coisa? E eu ficava criando as coisas. E teve um dia que o meu pai ele trouxe de Itu, numa viagem. Lembra aqueles lápis compridos? Lembro, grandão. Tem até hoje, né? Então. E tinha... Eu lembro que era de carbono, uma coisa diferente. E trouxe vários, e estava bem afiado. Então, na minha cabeça, eu usei aquilo para construir um foguete. Sei lá o que era, mas era algo do gênero. E eu construindo tudo, sei lá, perdi um pouco de equilíbrio. E quando eu caí, eles transpassou a minha mão. E até hoje eu tenho um carbono aqui dentro da minha mão, tá uma marca preta aqui, que eu olho assim, nossa, eu lembro que um dia eu falei que eu ia construir algo que ia mudar o mundo. E aí a gente se perde nessa vida que quando a gente entra na maturidade, fala da adolescência, a vida de nos profissionalizar, acabei me tornando médica, e a gente vai se distanciando, se desconectando de uma essência que é muito verdadeira.
Fez sentido? Sim. E aí, um dia, no meio dessa jornada média que não é fácil, né? Dentro de residência, fiz Santa Casa, São Paulo. Então, você fala, nossa, é uma dinâmica diferente. Não é tão romântico quando a gente fala, né? E eu olhava assim e falei, eu não posso esquecer dessa promessa que eu tenho, né? E eu falo, nossa. E aí, MyPausa surgiu, né? Numa brincadeira, né? de análise. Mas foi de um ambiente que eu olhava a medicina muito com falta de empatia. Não generalizando, mas as coisas se tornaram muito mecânicas. E eu sempre fui da inovação, eu sempre gostei da inovação, da ciência, da perspectiva. Eu sempre falei olhando para o futuro e trazendo soluções estratégicas. Isso é uma da minha personalidade. Sim. E eu falava, será que a medicina é só isso? Será que a ginecologia é só isso? Será que eu tenho que prescrever anticoncepcional para meninas tão jovens por conta de ovário policístico? Será que não tem outra solução? Eu estou engessado. Então, aquilo me desmotivou. E eu fiquei até um tempo sem... não quero agir como ginecologista. Quando você saiu da faculdade, você se especializou em ginecologia? Fiz ginecologia, fiz Santa Casa. E no meio da jornada, eu falei, será que é só isso, gente? Porque eu tive são muitos anos de estudo, né? 9 iniciais, né? Você faz 6 de faculdade, 3 de especialidade. Eu fiz 5 anos, então somei 11. Então, eu fiz medicina fetal, fiz ginecologia endócrina. Então, você vai somando créditos, né? No sentido de posicionamento e graduações. E chegou um momento que acendeu um pouco rápido, porque eu sempre fui ágil de trabalho. Então, eu falei, nossa, mas eu já estou trabalhando na melhor maternidade latino-americana, eu já tenho uma liderança dentro da medicina fetal, mas faltava algo, faltava algo assim, será que é só isso? Porque eu realmente, graças a Deus, tive uma ascensão dentro da minha carreira, naquele espaço da obstetrícia, principalmente muito rápido. E eu faltava algo. E aí eu comecei a olhar e todo mundo fala, Fabi, você tem muito mais cara de ginecologista endócrina do que obstetra. Isso porque eu tinha feito medicina fetal, que é gestação de alto risco, né? Olha. Eu vou olhar para esse lado, né? Desbravador. Falei, deixa eu olhar o que é aqui. É interessante, vou testar, vou fazer um ano disso aqui para ver se é bom. E eu me apaixonei. Só que nessa jornada você vê muitas histórias. Você escuta, e eu sou a minha própria história, porque eu tenho um problema genético que eu não sabia, não tem nome, mas eu não tinha essa percepção. Então, eu passava muito mal. Então, por exemplo, eu usava anticoncepcional via oral, esses comuns de farmácia, e chegava um momento do meu ciclo menstrual que eu ficava passando muito mal. Eu tinha dores, meu corpo ficava cheio de bolinha vermelha, era um negócio esquisito, essas luzes, assim, eu tava, às vezes, eu desmaiava, eu capotava, mas assim, do nada. Todo mês, Dramin, Decadron, dipirona na veia, porque era uma dor, e era uma dor de cabeça que não é uma dor de cabeça comum, que você passa com uma medicação. Eu vivia no hospital tomando medicação. Só que eu falei, que coisa esquisita, eu sempre fui muito regrada em alimentação, eu fui atleta até o meu 3º ano de faculdade. Aí eu tive que escolher, sigo na medicina ou a gente continua no esporte, né? Aí a minha mãe fez, vai pra medicina, que nem gato aqui que você pega. Eu falei, tá bom, vai usar esse cérebro pra alguma coisa, mas o esporte é a minha grande essência. E aí foi, eu falei, gente, que esquisito. Em resumo da história, no meu R1 residência, a gente chama assim, né? R1, R2 são os números, né? Nessa transição do 1º ano pro 2º, mais ou menos, eu ganhei o Mirena, um dispositivo de hormonal. Minha cachorra chama Mirena, inclusive por conta dessa dedicatória. A Mirena existe na doguinha, né? Mas eu usei o Mirena e falei, gente, mas não estou passando mal mais. Tá diferente isso aqui, melhorou minhas dores. E eu não tinha noção que os hormônios eram tão importantes para um cérebro. Então, tinha dias que eu ia atender na Santa Casa, que eram pessoas que estão 3 horas buscando 2 conduções, com uma fila de espera para uma consulta de ginecologia endócrina, que não são muitos, nós não somos muitos, com o filho do lado, e ela chegava assim, doutora, a senhora não tem condições de me atender hoje, a senhora não está bem. Eu assim, porque eu estava já passando mal a ponto de dar uma apagada. E eu escutar isso dela me doeu, porque eu me coloquei, poxa, ela está aqui. A pessoa está aqui há quanto tempo, né? Eu tenho que atender ela, entende? Eu não posso deixar. Resumo da história, eu fui entendendo. Aí foi passando, coloquei o Mirena. Aí depois eu fui conhecendo um mundo de possibilidades, não dentro de uma área tão tradicional. Que foi aí que me despertou para esse olhar. Então, eu fui olhar para uma terapia hormonal com 28 anos. Olha! 29. Então, eu fui entender que, de repente, era uma opção. Porque ou eu estava já entrando no antidepressivo, eu já estava usando corticóide o tempo inteiro.
Meu neurologista, muito querido, né, de um grande hospital em São Paulo, falou: Fabi, olha para os seus hormônios, porque você tem uma alimentação extremamente correta, você não come nada, porque a gente vem da linha do esporte. Sim. Então, olha... Se ainda fosse meu caso, eu dou umas escorregadas na alimentação. A gente tem um ecossistema mais controlado, né? Às vezes na perimenopausa, agora no climatério, a gente abusa, né? Mas assim, no nível de consciência mais jovem, a gente era organizado. Sim. E ele falou: cara, tem alguma coisa diferente. Eu falei: vou dar uma olhada. E foi quando eu comecei a usar, juro, há 13 anos atrás, os implantes hormonais. E eu conheci quem criou, que foi um grande professor, que é o Osmar Coutinho. Então, eu fui pupila dele. Quando eu fui passar em consulta, eu falei: professor, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu nem sei que hormônio é esse. Mas eu comecei a usar, eu juro, eu contei igual o presidiário na parede, calendário, 21 dias. Eu tava bem. Outra, eu tinha desinchado as bolinhas vermelhas que ficavam, parecia catapora, sabe? Sim. Tinham sumido, eu tinha desinchado porque era excesso de corticóide. Tava esquisito. Meu cérebro, eu não tinha mais dor de cabeça, eu não internei, não vomitava. Eu já cheguei a perder 4 quilos por ciclo. Nossa. E aí eu comecei a entender que, peraí, isso é combinação hormonal, pode ser uma solução para quem não estava tendo solução. Foi aí que eu falei: peraí, esse aqui é o compasso da ginecologia? Eu entrei num conflito. Pensei: se eu estou vendo uma outra solução para mim, quantas mulheres não poderiam ter? E a gente está direcionando uma conveniência prescritiva para quantas jovens e mulheres que podem ter outras possibilidades. E isso foi sempre algo muito questionativo para mim. Eu falei: isso aqui não faz... Tem coisas melhores. Então, eu fui buscar as inovações. Olha... E foi assim que foi a construção dentro da minha jornada aí de quase 13, 14 anos na saúde da mulher. Sendo eu a próprio caso, o primeiro case, né? Que nunca mais eu precisei de verdade. Hoje... Você fala: Fabi, né, é muito difícil, eu falo como médica. Hoje o mundo está precisando de um suporte. É necessário, gente. É necessário tomar as medicações, se bem orientado. Mas hoje eu tenho uma qualidade de vida com 12, 13 anos de terapia hormonal. Olha... E foi assim que eu falei: peraí, vamos olhar diferente para esse cérebro das mulheres. Só que aí você enfrenta muitas barreiras, né? Sim. O desconhecimento, o preconceito. Você é picareta, você está prescrevendo bomba. Eu falei: não, hormônio não é isso. Mas foram 23 anos de um congelamento pelo FDA, pelos estudos, principalmente o WHI, que foi da década de 90, que congelou 23 anos de todos os hormônios podem ser danosos para a saúde da mulher por um erro de comunicação estatística da mídia, não da ciência. Nossa, é mesmo? Porque eu faço reposição hormonal há 5, 6 anos, tenho 41 desde os 36, por necessidade, né, também. Então, imagina, né? Outra pessoa completamente diferente, antes e depois. Eu falo que a gente nunca foi educado sobre menopausa, a gente nunca foi educado sobre a nossa história. E não é um posicionamento de forma alguma de embate, é de voz de fala. Porque se eu tenho uma medicação hoje voltada para a área cardíaca, o que me garante que a área cardíaca masculina é igual ao do feminino? Então, a gente usa medicações que é para um gênero só. Então, hoje começou a abrir oportunidades para nós cientistas, me coloco nisso, no sentido de quem somos nós, quem é a menopausa no Brasil. Somos um país continente, então, como a gente estava falando antes, nós somos totalmente distintas. Então, a mulher que tem um fogacho no Pará é diferente da mulher que mora em Curitiba em menos 5 graus. Eu brinco que a menopausa brasileira tem sotaque. Então, a gente precisa aprender a ouvir e respeitar essas vozes. E nunca foi. Isso para o mundo inteiro. Mas nós temos um continente. Então, imagina quantas mulheres poderiam ter seus benefícios e avançar em mercados de trabalho em posicionamento. E a questão, um dado que eu aprendi recente aqui, inclusive como entrevistada, sobre 64% dos divórcios acontecem com a mulher na menopausa. Então, ficou muito claro o quanto isso impacta em decisão. No mercado de trabalho, como que você consegue olhar e ajudar essa mulher? Porque como que ela toma decisão no momento de oscilação? Né? Quando você é dona de empresa, tem folha de pagamento, tem quadro demissional, né? Porque assim, a gente lida com muitas vidas quando você empreende, que dependem de você. Como que funciona isso para a mulher na ponta, nesse período de menopausa? É uma pergunta de extrema inteligência. Então, imagina bem simples. Nós temos 2 gêneros no sentido cromossômico.
o XY homem, XX mulher. Esses dois gêneros, eles funcionam completamente diferente. O homem tem uma estabilidade até seus 70, 80 a mais, no sentido de anos de idade, mais estável, ele oscila muito pouco. Flutua muito pouco na composição fisiológica com o dominante dele, que é a testosterona. Já nós, mulheres, nós temos 3 hormônios que oscilam durante o mês. Nós engravidamos, nós temos uma puberdade diferente, nós temos uma outra visão pela menopausa. E esses hormônios oscilam muito, a flutuação é muito intensa. Então, nessas flutuações, tanto os divórcios quanto as tomadas de decisão podem ser prejuízos a depender do momento que tu tá. Porque impacta. Então, como que a gente difere? Como que impacta isso no mercado de trabalho? Se você não dorme bem, se você não tem um descanso mental, se você tem um embotamento emocional, se você não está conseguindo extrair suas melhores habilidades, como é que você vai gerar um espaço no seu mercado de trabalho? Sim. Se você não está conseguindo se colocar numa essencialidade do feminino, como é que você quer ter uma conjugalidade com o seu marido? E aí tem cobrança, porque ninguém foi educado. Então, o homem também não entende. Eu casei com uma mulher, eu sempre escuto, doutora, eu casei com uma mulher, agora tem outra. Eu falei, calma que a gente já resolve. Vamos tentar ajustar aqui, né? Vamos tentar dar uma calibrada, quem sabe, né? E assim, é interessante. Então, o prejuízo é muito... E é estatístico. Menopausa no mercado de trabalho hoje, que a gente estava conversando, a gente tem 60% do Brasil é mãe solo. Nossa. São quase 18 milhões de mulheres dentro da faixa etária dos seus 35 a 65 mais. Nem 17% chegam em cargos de C-level, CEO ou lideranças de empresa. Pode ter uma maternidade junto? Pode, mas existe também uma sobrecarga de duplas, triplas jornadas. Então, o prejuízo já é muito grande no feminino. E ainda mais quando você alcança essa maturidade, geralmente com 40 a mais, a gente tem grandes posicionamentos, os C-level, os CEOs, os gerentes. Aí, como que você faz? Você alcançou esse espaço e como você se mantém? Eu sempre falo que a menopausa, ela precisa manter você no seu ecossistema. Porque alcançar, você tem habilidade para conquistar. Mas como que você se mantém? Doutora Fabi, que incrível. Recente eu estava num podcast e viralizou um corte meu, porque me perguntaram assim, qual foi um momento muito desafiador na minha carreira por ser mulher? Desculpa, nascemos. Obrigada. Desculpa, falei. Corta. E aí eu parei ali e eu falei um tema. Quando eu tinha de 15 para 16 anos, eu comecei meu trabalho aos 15, eu tenho 3 anos de antecipação. E um gestor meu falou assim, olha, você nunca vai chegar num cargo de liderança. Eu trabalhava em área financeira. Eu olhei aquilo e aí eu falo muito do olhar que nós temos que ter. Porque eu pensei, por que ele tá me dizendo isso? E ele falou, porque você é mulher. E aí, Fabi, eu cheguei em casa muito... Sabe, eu, assim, numa vida assim, poxa, meu pai também, eu não sou herdeira. Sabe, querendo algo ali pra vida, eu pensei, gente... Então é isso a vida? Pensei assim, e eu comigo me rebati, falei, não, você tem 2 chances. 50% de dar certo, 50% de dar errado. Por que você vai já dizer que vai dar errado? E no outro dia eu cheguei no trabalho de novo, e eu falei pra ele, eu posso fazer uma pergunta? Ele pode. Por que você disse que eu nunca vou chegar num cargo de liderança por ser mulher? Eu não tô te criticando, eu só queria saber. Ele, porque você tem hormônio, e isso altera o humor. E pro que a gente faz aqui... Você não pode oscilar, porque são números. E aí, hoje ele é meu grande amigo, tá? Eu quero dizer, Fabi, no momento, há 25 anos atrás que eu ouvi, que hoje, óbvio, né? A gente evoluiu já, o direito da mulher tem ali 100 anos, dos homens tem 10 mil, mas se olhar... Ele falou de uma forma que hoje, né, seria entendido totalmente errado e machuca, mas eu decidi olhar o porquê daquilo. Então, eu sempre fui uma pessoa... Por que eu diagnostiquei cedo? Porque eu sempre fui uma mulher que me cuidei por conta daquilo ali que eu ouvi, porque eu não tinha ideia que aquilo mudaria. Poderia oscilar. Imagina, eu, jovem, não tô nervosa por nada. E eu sempre cuidei. Então, eu fui no médico. Eu falei, olha, eu não posso ter alteração porque eu vou ser líder. Com 21 anos, eu estava cuidando da América Latina. Porque resultado não leva desaforo. E eu peguei aquilo ali e centralizei. Um dia, essa pessoa, eu tinha meus 25, eu fui líder dele. E aí, Fabio, eu queria com isso, a gente passa muita dificuldade, mas eu acho que o importante que você traz de conhecimento do seu projeto é ensinar essa mulher a se conhecer também, para conseguir olhar e falar, poxa, eu vou estar aqui porque eu vou ser a melhor nisso, como eu faço isso? Então, dentro disso, do que você já passou situações por ser mulher,
por estar, né, temos uma maioridade líderes, né, nível de liderança muito masculinizada, porque é o mundo, né, o tempo do mundo. Passou ali o direito, você passava de pai para filho, olha isso. Então, como que você lidou com isso e por que você criou esse projeto do Menopausa? Da onde surgiu essa ideia de ajuda? É uma pergunta muito delicada e extremamente inteligente também. A gente sabe que o ambiente, a sociedade, ela foi montada para desafios, competitividade no ambiente masculino, porque até então a mulher não tinha nem CPF para ser inserida na sociedade após a Segunda Guerra. A minha avó tem 91 anos hoje e ela faz questão de votar. E eu nunca entendia por que a minha avó queria tanto que levasse ela para votar. E ela tem as suas debilidades, mas super ativa. E eu falei, mas por que, vó? E aí eu fui entender, porque na época que ela passou pela conquista do direito de voto, eu posso ter um CPF meu. Então eu tenho direito de escolha e autonomia pela minha história. Então eu faço questão de contribuir para o que eu acredito para o país. Então eu aprendi com a maturidade da minha avó, esse valor da autonomia do feminino. Então, e não é uma coisa fácil, é uma coisa que vem construída de séculos. Se você parar para ouvir grandes nomes, filósofas femininas, sempre teve que se vestir de homem para poder inserir no mercado de alfabetização, de conseguir expor a ciência do núcleo necessário. E hoje a gente vive um paradoxo muito interessante. Então, eu enfrentei, claro, um ambiente científico. Uma coisa é você se formar médico e você trabalhar dentro do seu consultório e você tem um ecossistema que você gerencia, você tem as regras da sua agenda. Eu atendo mulheres, porque eu sou ginecologista, sabe? Você tem a sua dimensão. Agora, outra coisa é você extrapolar, como nós extrapolamos, pega o seu exemplo, no sentido de sair da caixinha. E aí você vai para uma sociedade que você tem que enfrentar. E aí você escuta, menina, o que você tem de idade, eu tenho de carreira. Desiste disso, você não vai em lugar nenhum. Imagina, como é que você quer desenvolver esse produto se não tem lógica, isso aqui nunca vai dar certo. E você escuta tantas frases que você tem todos os motivos, todos os dias, nós mulheres, para desistir de algo, porque nunca tivemos espaço de posicionamento. Não é de forma alguma ocupando espaços que não são para nós estarmos, mas tendo uma sensação de equilíbrio e balanceamento. Então é difícil. E todo dia uma mulher vai escutar e todo mundo tem uma mulher em casa. Sim. Então, como que criou isso? Claro, dentro do meu ambiente de cientista, a maioria são 60 a mais homens. Então, imagina você falar de saúde da mulher e a grande maioria das cabeças são. Então, eu me pergunto, com todo o respeito, a gente tem uma contribuição científica absurda e tem que honrar todos que passaram e estarão passando por essa construção. Mas só uma mulher tem ovário para sentir o que é uma menopausa, uma TPM, uma endometriose. Precisa dar espaço de oportunidade científica. Mas assusta. Assusta. Então, esse é um enfrentamento diário e eu espero que a gente consiga conquistar bons espaços. Hoje a gente tem uma brasileira brilhante com uma descoberta para paraplegias. Nós temos uma outra brasileira que mapeou o DNA do Brasil em ancestralidade. Nós temos mulheres alcançando grandes níveis científicos. Então, eu faço jus para essa perspectiva. Mas é desafiador para todas nós. Sim. E a gente segue. E o Menopausa, ele veio de uma inspiração. Eu trabalhei num projeto com um hormônio que era voltado muito para a superação de traumas, um hormônio que ajudava muito em ansiedade. Só que ele era voltado para um ambiente mais da obstetrícia, da maternidade. E existem estudos para a linha de ansiedade, autismo. Só que precisa ser pesquisado e, com toda a coerência, rodar para viés humano aquela via da ansiedade. E eu vi as pessoas com muita resposta positiva. Só que na ciência, tudo que a gente vê clinicamente, você tem que provar cientificamente, fato, para se tornar um grande protocolo e ajudar mais pessoas com consciência e padrões. E eu via que aquilo não estava fluindo da melhor forma, mas tinha soluções. E está faltando alguma coisa. E sabe aquele instinto mesmo? Você fala, cara, a mulher é diferente, a gente é diferente, a mulher negra é diferente da mulher parda, a indígena tem uma ancestralidade, uma história diferente de quem tem uma miscigenação europeia. Nós somos diferentes. O passaporte brasileiro é o mais falsificado, o que de todo mundo quer um passaporte brasileiro, porque o brasileiro tem cara. Nós somos todas as nações, o brasileiro são todas as nações. Então, como é que a gente fala de igualdade, sendo que nós somos diferentes? E aí eu comecei a ter esse questionamento meu comigo mesmo, e escutando as mulheres, doutora, eu venho com os meus exames e todo mundo fala que tá normal. Eu já fui em 2, 3, 4 médicos e eu não tô bem, doutora, mas as pessoas olham e falam que tá normal e falam que eu tô estressada, que eu devia descansar. Que é assim mesmo, é cada história doída. Olha,
Esses dias eu ouvi uma paciente, foi fazer um ultrassom, o colega não teve uma delicadeza, que tem que aprender. Nossa, seu ovário tá igual uma uva passa, né? Você já tá ficando velha, né? Você imagina ela, que tava ali numa sensação, uma fragilidade emocional, porque uma mulher que não tem uma base, a gente faz terapia hormonal, a gente tem a possibilidade de suplementação, mas tem mulheres que ainda estão conquistando esse espaço de entendimento. Porque custa também, e tem toda uma questão, informativo, suporte, não é simples. E aí você escuta, você fala, peraí, então isso recebe de uma outra forma. Então, peraí, eu acho que eu não tenho mais serventia para uma sociedade. Então, eu não tenho mais... Entra no incapacitismo dela por ela mesma. Então, é um negócio que você escuta e aí você começa, cara, mas será que é só isso? E escutando as mulheres, eu falei, não, só tem uma forma. Eu não vou olhar para as ferramentas, eu não vou chegar e vou ser uma grande defensora da terapia hormonal, porque eu acredito nos fitoterápicos também, eu acredito na suplementação inteligente, eu acredito numa prescrição inteligente. Então, eu não vou defender uma via, mas eu preciso saber quem somos nós. Porque só tem uma forma da gente ser assertivo no tratamento brasileiro. Mapeando, nós nunca soubemos quem é a menopausa no Brasil. Quem somos nós? Então, a menopausa surgiu desse questionamento. O que eu posso fazer para contribuir com a assertividade de uma prescrição inteligente? Quem somos nós? Então, foi criado o Registro Nacional da Menopausa no Brasil, a Science Valley, que é um grande instituto de pesquisa, posicionamento global, aderiu a essa ideia. E nós transformamos uma menopausa nesse movimento, porque eu não vou falar por achismo, eu tenho que ter um dado. Toda pesquisa, todo achismo você tem que provar. E eu aprendi com a Science Valley que você responde uma pergunta por vez. Então, quem é a menopausa no Brasil? Eu quero saber. Segundo passo é educar os profissionais a entender quem somos nós. Então, eu tenho que saber que a regionalidade dos médicos do Norte, eles precisam saber que eles vão ter que ter ferramentas para trabalhar com as mulheres nortistas de Roraima, Rondônia, Manaus, diferente dos médicos sulistas que vão ter que trabalhar outro tipo de genética e outro tipo de ecossistema. Você vai ter que educar os profissionais da saúde. E, por fim, nós temos que aumentar o nosso nível de consciência. Como mulher, o que é a menopausa? O que isso impacta? Poxa, eu descobri que isso vai me dar prejuízo porque eu não vou conseguir, talvez, conquistar um espaço de liderança. O autoconhecimento também, né? Porque eu vou flutuar. Então, você tem uma percepção, poxa, eu quero chegar ali, eu tenho um foco objetivo, eu vou me prevenir, predição de saúde. Então, a gente precisa, eu acredito muito na conscientização e eu sou muito da educação. Tem que educar nós, mulheres. Então, por isso que cada vez que a gente estava conversando, grupos de mulheres são necessários. Por mais que a temática pode ser totalmente distinta, mas sempre vai ter um ponto de convergência comum, porque nós somos mulheres. A gente precisa ser educada. E uma sabe poder contribuir com a outra. Poxa, o que tem a ver o mercado imobiliário? Se você tiver uma habilidade mental, se você tiver uma possibilidade, uma suplementação, uma estabilidade hormonal, será que você não consegue manter sua liderança na sua empresa? Com toda a sua experiência? Fato. Quantas mulheres não têm crises de ansiedade, não surtam? Porque a pressão do dia a dia, ainda mais para uma mulher com múltiplas jornadas, né? Você não chega em casa e desliga a caixinha. Você já tá com... Eu brinco, meu marido brinca que descansada eu tô produzindo algum movimento. O meu dia tem 30 horas. Né? No meu pensamento, mas existem 24. E eu enlouqueço todo mundo que trabalha comigo, porque eu tenho uma ideia, não, nós vamos fazer tal coisa, você diz, o meu descanso é criação. E o ponto que eu vejo, doutora Fabi, que a gente tem muito em linha, são pontos assim. No meu nicho, desde o mercado financeiro e quando eu migrei para o mercado imobiliário e fiz essa transação de carreira, eu tive duas questões. Primeiro, eu senti uma diferença de a mulher ela se posicionar e falar em algumas reuniões. Se eu falasse assim, o sol é amarelo. A pessoa vai olhar, eu acho que não, tá meio laranja, né? Não, meio vermelho. Mas o que você tá falando não tem a ver. Se um homem vai lá e falar, só é amarelo, tá bom. Então, eu tive que me pautar com muitas pesquisas. Eu sou a doida da pesquisa. Eu estudo muito pesquisa. Não sou uma pesquisadora, mas eu estudo muito pesquisa. Você sentiu essa necessidade do preparo? Você tem que ser 10 vezes melhor, 15 vezes exaustivo. Isso dá uma canseira mental, que você tem que estar muito ok com seus hormônios. Eu falo que a gente sempre está em estado de alerta. E eu falo isso para muitos colegas e amigas. Eu falo, eu estou sempre em estado de alerta. Eu sempre estou mapeando o que está acontecendo no meu ecossistema, porque eu não posso vacilar um pouquinho, porque espera um vacilo. Parece que assim, a vibração assim, deixa ver onde vai ser o ponto fraco, porque é ali que eu vou pegar. Onde escorrega.
Então, eu estou em estado de alerta o tempo inteiro. Cara, eu estou vendo o movimento ali, eu estou vendo ali. Então, é exaustivo. Porque, às vezes, é difícil a gente conseguir falar, cara, que bom, deu certo. Tá tudo bem. E, assim, só vai ficar tudo bem. Sim. Mas precisa de ser tamanhas camadas de enfrentamento. Eu falo que eu corro uma maratona sem sair do lugar. Sim. Tem dia que eu chego em casa, eu tô com esse... Ótimo isso aqui. Não, eu pego o celular... Eu não sei se de certeza já aconteceu isso com você. Vou responder mensagem. Vou dormindo, tum. Bom, Acorda aquela risca da testa. O que é isso? Minha cachorra me arranhou. Não, é a tela do celular. Que eu tava exausta, eu dormi com a roupa do corpo, com luz acesa, nem jantei, porque é exaustivo. Sim. Mas isso ninguém vê. E também não é um vitimismo. Faz parte do processo. Sim. Eu escolhi estar ali, você escolheu estar ali. E tem um preço a ser pago, mas de certeza, para nós mulheres, ele é muito mais pesado o fardo. Sim. Porque você tem que provar. E é muito interessante, as pessoas acham que assim, é no grito, é como fala, na imposição. Quantas vezes eu falo que a dissimulação, ela é algo muito complexo. Porque ao mesmo tempo que ela te deixa surpresa negativamente com as pessoas, você não consegue ter uma reação porque ela está rindo na sua frente e ao mesmo tempo te dando um prejuízo. Então, a dissimulação é uma estratégia muito utilizada nesse meio, quando precisa desestabilizar um feminino. Então, eu falo, cara, vamos trabalhar na dissimulação. Então, você começa a entender que para você trabalhar, desculpa a brincadeira, a gente trabalha com louco, a gente tem que ser a dona do hospício. Sim. Mas estamos trabalhando com maluco, nós vamos ter que ser a dona do hospício. Fato. Educada, mas com dados. Então, teve uma situação que foi toda uma construída aquela dissimulação, no sentido de, não, você não vai dar conta. Não, será mesmo que você vai conseguir? Isso aqui é uma meta muito alta para você? Aí a minha resposta foi, mas será que eu preciso ser barbada, com uma estrutura corporal de certa forma volumosa, forte, para poder falar algo que o seu cérebro não quer ouvir? Porque é tão simples entender. Nossa. Matou com classe. Eu já acabei algumas reuniões também com algumas coisas assim, educada. Então você fala, é enfrentamento? E aí você começa a saber jogar o jogo, né, Su? Você não vai brigar, você não vai gritar, você vai simplesmente conduzir. Por isso que eu falo que a gente tem uma habilidade, isso é jogo de um xadrez. O rei, para fazer o seu checkmate, quem faz a estratégia? A rainha. A rainha. Então, é bíblico, né? O homem é o sacerdote que toma a decisão. É a cabeça, mas a mulher é o pescoço que direciona para onde vai tomar a decisão. Por isso que é uma conjugalidade. Deus sempre falou. Então, a gente tem essa habilidade de discernimento, de sabedoria. E se souber trabalhar isso nas mulheres, que tem muito silenciamento. Então, essas barreiras, muitas falam, não vou dar conta, deixa para lá. E aí fica naquele embotamento de habilidade. Poderia ser uma grande mulher posicionada, mas não teve uma mão do lado e falou, cara, vamos. Sim. Vamos que vai dar certo. Confia, vai ser difícil, mas enfrenta. Sim. Aqui, Fabi, nós temos o primeiro projeto de incorporação 100% feminina no Brasil e no mundo. E uma coisa que eu falo muito com a minha sócia, que é a Mari, fundadora daqui, da capital, é justamente olhar, quando nós divulgamos ao mercado que ia fazer esse prédio, as pessoas perguntaram, mas vai ser rosa o prédio? Você acredita? Não acredito. Mas por quê? É o Clube da Luluzinha. E a gente foi mostrar um fato de um investimento inteligente, a mão de obra feminina em acabamento, ela tem menos quebra, isso se torna um projeto mais rentável, mais sustentável. E aí a gente foi trabalhar em frente a isso, né? E aí você olha e você entende como é enraizado os pré-julgamentos. E para você se manter muito fixo, você tem que estar com uma saúde mental, os seus hormônios em dia. Eu falo que uma mulher hormonalmente estável, ela não quer guerra com ninguém. Sim. Ela não quer guerra Porque com você ninguém. consegue olhar e falar, vamos resolver isso aqui. Exato. Tá com esse problema? Vamos resolver para aquele. Você canaliza essa energia. Para quem hoje fala assim, poxa, eu não sei se eu tô num climatério, porque o climatério demora para você... É uma média de 10 anos, né? Não, deixa eu contar a bomba. Gente, presta atenção. 35 anos, pela Organização Mundial da Saúde, começa o climatério. 35 anos. Nossa. Então, o teu corpo já está contando uma história desde os 35. Só que a gente faz o quê? Nós somos fásicas, né? Então, a mulher de 40 é diferente da de 35, a mulher de 45 é diferente da de 40, e sempre tem uma desculpa nessa sazonalidade de fases que a gente nunca... Não é que a gente não sabe, a gente nunca foi educada. Sim. Então, a de 35 mais... Estou estressada, preciso ajustar aqui meu ecossistema de trabalho.
40 a mais tem uma maternidade, tem outros desafios, nunca é olhar porque o corpo está sinalizando. Sim. Então, a menopausa, quando chega, tem mulheres que falam, mas isso aí, imagina, nunca senti nada na menopausa. Eu falei, minha amiga, você tem uma listinha aqui de mais ou menos uns 100 sintomas, não é possível que você não tenha nada. Então, nós vamos ter que ir para a NASA estudar. Nós vamos para Harvard fazer uma pesquisa que você é uma mulher privilegiada. Lógico que a gente não pode generalizar, mas é que não tem o entendimento, porque as pessoas, se eu não tenho fogacho, eu não tenho menopausa. O fogacho não é todas nós que temos, só tem 70% das mulheres. E se tem fogacho, pode abrir campo para Alzheimer, pode abrir campo para pressão alta, pode abrir campo para demência. É um ecossistema que precisa ser prevenido. Nossa. E a gente fala, ai meu Deus, é sobre isso? É sobre isso. E para essa mulher que ela está assistindo, ela fala assim, poxa, o que eu faço para ver os sintomas? Porque às vezes ela tá lá, os exames dela clínico tá ok, igual meus exames clínicos estavam ok, só que eu não tava ok. E aí você tem que ter conhecimento ali com o seu médico, conhecimento seu mesmo, para isso não passar. Sabe que ele me pediu alguns exames, que aí foi ver aqui partes de... Aqui estava deficitário em muitas coisas, que ele falou, vamos aprofundar para olhar isso? E eu olhei e falei, poxa, e quem não tem esse apoio? Você passa muito sozinha. Você, gente, era um monstro. Parece que você tá carregando um carro, você indo trabalhar, né? E quais exames? Tem alguma dica que você daria? Ou como que já faz para... Quero fazer parte desse movimento do menopausa? Como que, separando nas caixinhas? Existe um período nosso que é a perimenopausa, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer médico que mexe com saúde da mulher. Porque você vai pedir os exames e não vai ter muitas alterações. E quando tem, é numa sutileza. Mas a paciente está extremamente sintomática. Então, a gente aprendeu a olhar o paciente pelos exames. E hoje, pelo programa, né, no sentido de processos para o futuro, nós vamos ter que mudar as referências dos exames, porque o exame é feito para a doença. Então, estatisticamente, são crianças de 5 anos até sênior de 84, junta todo mundo numa média e solta aquelas referências que você pega no exame. Só que são referências voltadas para a doença. Então, ele tem câncer, tem grávida, não grávida, tem pressão alta, tem diabetes. Quem faz exame hoje no mundo para predição, longevidade, é o menos de 1%. Então, você já está numa estatística de doença. E aí, você pega aquele exame, você começa a ler, e ela, mas eu estou sentindo isso, aquilo lá. Mas o exame está normal. Só que está normal dentro de um padrão de doença. Não saudável. Não precisa estar doente, mas não é saudável. Ai, minha vitamina B12 está dentro da referência, está normal. Não, minha amiga, ela tem que estar fora de um sentido positivo, dentro de um padrão que precisa ser atualizado. Para que a gente possa ser saudável, menos vulnerável a doenças. Então, já começa aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, entender que muitas vezes aquele papel pode não nos representar. Direciona, sim, nós médicos a grandes diagnósticos e, obviamente, afunilar o tratamento com mais assertividade. Mas falar para você que hoje a menopausa tem um diagnóstico de papel, não. Só quando você já está no abismo, né? Quando você já está lá, né? Quando você já está lá, né? Com seus hormônios muito baixos, que seu ovário entra numa aposentadoria, aí é mais fácil. Por isso que é muito mais fácil ver a menopausa, porque tem lá os marcadores do ovariano já sinalizando a menopausa e os hormônios baixos. Fica mais fácil. E a transição? Que é o que a gente problema. Tá 10 anos antes, que é onde você pega o maior número de mulheres doentes. Então, hoje, isso é o meu trabalho de pesquisa. Se eu tenho um país, Brasil, com recorde de depressão no mundo, então nós somos o país de depressivos no mundo. Isso não é um mérito, é um desmérito. Sim. Então, o que é que nós estamos fazendo com a nossa prescrição como médico? Conveniente? Sim. E aí, desse número, quantas pessoas são 40 a mais? Será mesmo que é uma depressão ou é uma sazonalidade, uma flutuação hormonal? Tem muita coisa para descobrir. É um achismo, pode ser que eu estou extremamente errada, mas faz um certo sentido. Total. Sentido, perdão. Então, esse período da transição que é o mais complexo. Então, o que eu oriento as mulheres? Vai ser difícil, às vezes, encontrar colegas que vão entender esse novo olhar. Poxa, pode ser que eu não encontre grandes diferenças ou padrões que me chamem a atenção para fazer um tratamento. Mas, clinicamente, você está me falando. E a gente tem uma frase que é a nossa frase de cabeça, né? Que a gente fala na medicina. A clínica é soberana. Então, se a paciente está falando para nós, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu não estou dormindo, eu estou irritada, mas se não está enxergando, é soberano o que essa paciente está falando. Você tem que dar atenção. Então, eu sempre falo, tu precisa ter uma anamnese de pertencimento e uma escutativa.
Você tem que escutar ativamente. A anamnese é a história do paciente. Você precisa dar pertencimento para isso. E eu sempre falo para os médicos, eu trabalho muito com educação médica, você quer fazer uma prescrição assertiva? Dê espaço para escuta. A prescrição vai sair na sua mão. Então, esse eu acho que é o primeiro passo. Começou a sentir os sintomas, pode ser que os exames estão normais, mas entende que a referência pode ser outra. E aprender a conversar. Só tem uma forma da gente sair do silenciamento e parar de se sentir sozinha. Primeiro, porque você não está sozinho, isso é fato. Segundo, fala. Conversa com a sua vizinha, conversa com a sua amiga, conversa com alguém. A internet hoje você pode conversar com várias pessoas, tomar cuidado, obviamente, mas não precisa estar fisicamente ou às vezes se expor. Porque às vezes a pessoa não se sente confortável. Sim. Mas busca entendimento, porque só tem uma forma de mudar. Buscar nível de conhecimento. Sim. Como nós mesmos. E passar isso pro médico. Olha, pode ser que não tenha muita coisa no meu exame, doutor, mas eu estou sentindo. O senhor pode fazer algo por mim? Ai, não posso, imagina, isso daí é coisa da sua cabeça. Ela vai, troca de médico. Sim. Eu não estou muito sincero, troca de médico até eu encontrar alguém que possa olhar empaticamente para a tua história. Sim. Faz toda a diferença. Fez sentido? Total. Ai, doutora, a gente tem que fazer a gente tem que fazer uma minissérie aqui só de menopausa já para ensinar essas mulheres. E chegando aqui nas perguntas finais, eu faço uma pergunta para todos os nossos convidados, que é muito especial, que é o que é luxo para a Fabi? Eu posso ser... Você quer que eu seja, de meu modo, sincera ou que você gostaria de ouvir? Sincera. Então, sem filtro. Sem filtro. Luxo não é você ter uma bolsa de marca. Luxo é você dormir bem. Você ter saúde para conquistar seus desafios. Você ter energia para colocar seletivamente em momentos que vão te trazer felicitações, posicionamento. Luxo, para mim, é você ter voz de fala. Eu pertenço a esse mundo. E eu posso conquistar o que eu quiser. Isso é luxo. Adorei essa resposta. Eu acho incrível porque o luxo ele é único. E um olhar muito único que te torna ser quem você é, né? Às vezes a pessoa está olhando tanto para uma outra esfera e o luxo ele tá ali. É que diz, cara, lógico que você pode trabalhar, você pode conquistar coisas super legais. O luxo ele não precisa ser ostensivo. Não. Ele não precisa passar, porque assim, tudo que tem o seu excesso tem sua falta. Sim. Todo excesso tem sua falta. Sim. Então, luxo, talvez a palavra precisa ser reclassificada, ressignificada. O luxo sim, eu tenho autonomia de escolha e eu escolho seletivamente onde colocar minha energia para projetar minha vida, meus sonhos. Não, eu amei. E, doutora, quem quer entrar em contato com você, fazer parte desse movimento, quais são suas redes? Qual o recado que você quer deixar para quem quer, né, saber mais sobre isso, se conhecer? Fica à vontade para falar algo que eu não tenha abordado. Tem uma rede que é bem tranquila, dra.fabianeberta. O MyPausa, esse movimento, esse ano é o 3º ano, então a gente está estruturando, porque o último pedaço, não menos importante, mas precisava estar bem segmentado, era para as mulheres, que é um projeto que eu tenho olhado com muito carinho, que é o Clube MyPausa. É um clube de mulheres, que a gente possa ter a conexão do entendimento pela saúde, a assistencialidade com o ecossistema de mulheres médicas para todo o Brasil, mas também é um grupo de... Vamos numa academia, vamos fazer uma atividade em algum lugar, vamos fazer um grupo de conversa, vamos jantar em tal lugar, vamos ler livro, discutir. Então, esse é um ecossistema que está sendo construído esse ano. Que legal. E, com certeza, o Clube MyPausa, eu vou querer muito que você esteja presente. Mas com certeza, com certeza. É algo que é com muito carinho, que há 3 anos eu venho pensando, que é a voz da menopausa. Mas tem a base da ciência e os médicos também precisam entender como olhar para quem somos nós no Brasil. Ela tem sotaque, nós temos sotaque, a menopausa tem sotaque, precisa ser respeitada. Então, a minha rede é dra.fabianeberta. Pode falar comigo, eu sempre respondo. Às vezes, dá um delay, mas eu tô ali, tá? E uma frase que eu gosto muito de esporte, como eu falei para você, eu jogo hoje tênis. Ai, que delícia. E eu sou apaixonada. E teve uma frase muito interessante do Djokovic, que para mim é um dos principais tenistas hoje atuais. E ele falou, eu disse que seria impossível. Eu disse que seria difícil, mas não é um impossível. Olha. Então, pode ser difícil esse momento de enfrentamento, mas não é impossível se você souber ter uma boa orientação, uma rede de apoio e principalmente acreditar na sua essencialidade, pessoalidade e mulheridade. Eu adorei. Como é gostoso conversar com uma mulher inteligente, cientista. Agora eu
vou ficar me achando pra todo mundo. Pessoal, tem uma amiga cientista. Aguenta agora, que agora qualquer dúvida de ciência... Porque eu sou uma pessoa de dados. E é tão difícil, Sim. né? Porque para você fazer uma leitura científica, é muito difícil até o entendimento dela. Né? A leitura, ela não é uma coisa simples. Para quem não tem hábito de ler pesquisa, e eu preciso ler muito, porque o comportamento de consumo e tudo que aplica no ser humano desenvolve completamente o consumo dele no imóvel. Total. Então, Imagina é uma coisa muito mulher ligada. vitaminada, hormonalmente estável, praticando o seu hobby, uma atividade física, Sim. sexualmente assim, Sim. ativa. Qual é a chance dessa mulher ter sucesso, gente? Sim, isso muda completamente. Então, quando eu vejo esses movimentos, poxa, a classificação daqui do que pode ser um cliente de imóvel mudou o comportamento, então eu estudo muito. E eu vejo a saúde como importância, porque a gente muda completamente nossas áreas de lazer, muda completamente a estrutura do dia. Então, tem tudo muito a ver. E eu queria muito agradecer e falar assim, vamos fazer vários episódios. E você também está convidadíssima para o meu projeto que iniciei agora, vai fazer nem 30 dias. Não faço a menor ideia, mas conta comigo, gente. Que é esse movimento do Elas Constroem, mulheres ajudando e fazendo negócio entre mulheres. E a parte de não estar sozinha. Você está no ecossistema, você tem uma força. Você se sente sozinha, você tem outra. Então, ter essa rede forte. Eu costumo falar numa analogia que você falou, construindo... como que foi? Elas constroem o nome. Elas constroem. Uhum. Eu costumo dizer uma construção de prescrição inteligente. A mesma palavra em construção. Olha. Que eu falo que uma prescrição inteligente, ela muda uma família do Brasil. Sim. Que uma mulher com uma prescrição inteligente na menopausa, ela consegue dar um suporte para os filhos, mantém uma conjugalidade com o marido e se mantém no mercado de trabalho. Então, uma prescrição inteligente impacta uma geração e muda uma família brasileira. Amei. Amei. Para você que nos acompanhou até agora, vamos deixar todas as descrições aqui dos perfis da doutora Fabi. Siga, compartilhe, acompanhe, porque o conhecimento de notícias e informações saudáveis e boas pode mudar a vida de alguém. Então, compartilhe. A gente nunca sabe o que está acontecendo na vida de outra pessoa. Nós sabemos o que ela deixa saber. Então, compartilhe que isso vai chegar numa boa hora. Doutora Fabi, muito obrigada. De coração, você é uma mulher incrível, que eu sou fã. Fiquei mais fã ainda conhecendo a sua história. Traz o tricô, gente. Vamos, vou ficar aqui, ó. Eu já vou pro grupo, porque eu já quero um almoço, jantar, já tenho que aprender a jogar tênis, fiz 2 aulas aí, gente, ó, mas cola no meu escritório, assim, cola no meu escritório. Já tô assim, já sei pra que lado é o ponto, tá bom, Sim, já tá. Mas, certo. Vai, gente, um super beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.